Bom, no podcast anterior, se você não ouviu, eu quero te incentivar a ouvir, porque nós estamos falando de propósito. E nós vimos em Gênesis 1:28 que o propósito de Deus é que a gente seja pessoas abençoadas. E que é uma pessoa abençoada? A pessoa abençoada é aquela que sabe a que veio, que sabe o que está fazendo aqui, que tem consciência de quem é, de onde veio, para onde está indo. Se tem uma coisa que caracteriza Jesus Cristo, o nosso modelo, é que ele sabia quem ele era e sabia muito bem. Satanás, em sua famosa tentação do deserto, tentou de todas as maneiras confundir a essência de Jesus Cristo. E ele demonstra claramente que ele sabia quem ele era e ele sabia para onde estava indo. Então isso nos ajuda, nos inspira a buscar também o nosso propósito. E no podcast anterior a gente viu que o que determina a bênção sobre Adão são 3 coisas. Deus disse para ele: cresça, se multiplique e domine. Queridos, 3 coisas que você precisa buscar na sua vida, todos os dias, para sempre, na área que você estiver, exercendo o papel que você estiver exercendo, socialmente, profissionalmente, espiritualmente, o chamado de Deus, a bênção de Deus sobre a vida de um ser humano é: cresça, se multiplique e domine. Para chegarmos na estrutura de domínio, onde nós de fato revelamos quem Deus é, e para mim é nesse momento que nós revelamos e refletimos o caráter de Deus. Quando Deus diz que vai nos criar a sua imagem e semelhança, isso passa por nossa estrutura. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Nós somos corpo, alma, espírito. Corpo, mente e espírito. E isso revela um pouquinho da nossa natureza. Porém, o que mais deixa claro a nossa semelhança a Deus é esse domínio. Deus nos chamou para dominar e não ser dominados. Deus nos abençoou e nos deu o propósito de sermos domínio, de exercermos o nosso domínio. Mas não há domínio sem multiplicação. E não há multiplicação sem crescimento. Tudo começa com crescimento. E, queridos, esse processo de crescer se chama processo de aprendizado. Nós precisamos aprender mais. Nós precisamos desenvolver na nossa vida a capacidade de aprendizado. Se você não entender isso como cristão, você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai cumprir teu propósito. Teu propósito não é ser pai. Teu propósito é, como pai, crescer, multiplicar e dominar. O teu propósito não é ser juiz, advogado, médico, doutor, servidor público, pedreiro, pintor, encanador, professor. Não.
Isso não é o teu propósito. O teu propósito é onde você está, você continuar crescendo em direção à multiplicação. Então, tudo que vem à sua mão, você precisa aprender a crescer nisso tudo. E para a gente crescer, a gente tem que aprender. Para a gente crescer, a gente tem que ser bom aluno. Antes de ser um bom mestre, você precisa ser um bom aluno. É como mestre, seja na área que for na sua vida, é como mestre que você vai começar a multiplicar. E a partir dessa multiplicação, você vai partir para o domínio. E lembrando, Deus não te chamou para dominar sobre pessoas. Deus não te chamou para colocar outras pessoas debaixo de você. Pelo contrário, o multiplicador, ele coloca tudo que Deus plantou na vida dele, na vida de outra pessoa. Isso nós vamos ver no próximo podcast, que é a multiplicação. Esse aqui eu quero focar em crescimento. Como crescemos então? Existe um estudo feito por William Glasser e eu vou passar para vocês aqui qual que é a pirâmide do crescimento, a pirâmide do aprendizado. E isso é tão importante. Eu queria que você desse um pause nesse áudio, pegasse um papel, uma caneta ou seu bloco de notas do celular, se você não estiver ouvindo no celular, é lógico. E eu queria que você anotasse esses estágios do aprendizado. Não há aprendizado se você não passar por esses estágios. Não há aprendizado se você não compreender esses estágios. E você vai ver que o processo de aprendizado te levará para o próximo passo, que é multiplicação. Se Deus te chamou para crescer, entenda isso, Deus te chamou para aprender. Deus te chamou para sair do lugar onde você está, para você ir para o próximo nível, mas você nunca vai chegar no próximo nível se você não estiver disposto a aprender. Então, segundo esse estudo realizado por William Glasser, nós vamos ver como que funciona essa pirâmide do aprendizado. Como funciona esse crescimento no aprendizado. Por que uma pirâmide? Eu quero que você imagine aí um triângulo, uma pirâmide. A pontinha dela está lá em cima, a base maior dela está aqui embaixo. E nós vamos vir lá de cima da pontinha dela em porcentagens até chegar na base. E eu quero com isso mostrar para vocês quais são os estágios do crescimento. Isso em porcentagem, isso para você entender como crescer. Isso em todas as áreas. Todas as áreas. Isso, Deus não abençoou Adão para ele crescer só no relacionamento com ele. Porque tem crente que acha que crescer e ser abençoado é somente crescer espiritualmente. Isso não é verdade. Você precisa crescer espiritualmente, emocionalmente. Você precisa crescer fisicamente. Existem doenças que você pode evitar por crescer fisicamente. Cuidar da sua saúde. Você precisa crescer familiarmente, financeiramente. Você precisa crescer emocionalmente, mentalmente. Então, assim, são muitas áreas para você crescer. E para crescer, você tem que aprender. Então, vamos lá, as bases do crescimento, do aprendizado. Existe o estágio do método de aprendizado passivo, onde você aprende naturalmente, sem esforço. E existe um método de aprendizado ativo, que é a parte de baixo da coluna. Então, se você quer organizar melhor aí o seu triângulo, eu peço que você divida ele em 7 fatias e nós vamos escrever de cima e embaixo. Lá na pontinha você faz um risco, depois outro embaixo, até fazer 7 divisões nessa pirâmide. E aí nós vamos colocando aí os níveis de aprendizado. Lá na ponta de cima, no primeiro risquinho lá em cima, 10% do seu aprendizado passivo, você aprende lendo.
é muito importante que você desenvolva o hábito da leitura. Sem leitura, não há crescimento. Não há crescimento. Eu sei que a grande esmagadora maioria que está me ouvindo vai dizer, não gosto de ler. Sim, nós somos a geração da tecnologia que não gosta de ler, que não tem paciência para ler. Mas é através da leitura que você vai desenvolver aprendizado e crescimento. Parte desse conteúdo que eu estou te passando, parte não, ele todo é fruto de leitura. Primeiro leitura da palavra de Deus e depois leitura de estudos a respeito de crescimento e aprendizado. Eu estou passando para você aqui a pirâmide de William Glasser sobre estudo, porque eu li a respeito disso. O segundo estágio, lá no segundo estágio. Então, o primeiro estágio você escreve ler e do ladinho você escreve 10%. Você aprende 10% lendo. Aí você cresce um pouquinho mais, o segundo estágio é escutar. Quando você aprende a escutar, não só ouvir, mas escutar. E está lendo sobre isso, poxa, eu estou precisando aprender sobre administração financeira. Vá ler a respeito disso. Depois escute a respeito disso. E quando você escuta, você cresce mais 10%, 20% de aprendizado. O próximo estágio, o terceiro, é ver. Além de ler e escutar, quando você vê algo, quando você observa o exemplo, você aprende 30%. Então você tem que desenvolver o segredo da leitura, o segredo do ouvir e o segredo da observação. Então procure pessoas que praticam essa área que você está aprendendo e vá observar, porque vendo, escutando e lendo, você aprende 30%. Agora, você vai para 50% de aprendizado quando além de ver, de ler, escutar e ver, você vê e escuta. É muito, muito, muito importante você envolver os seus sentidos no que você está fazendo. Então, quando além de ver, você escuta, você chega a 50% de aprendizado. É muito mais do que só ler lá atrás. É muito mais do que só escutar. É muito mais do que só ver. Você envolve dois sentidos, ver e escutar. E vendo e escutando, você chega a 50% de aprendizado. Mas é a partir daqui que tem um salto de aprendizado, que é o próximo estágio. Você aprende de maneira ativa, onde você corre atrás. O primeiro nível é conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir, debater. Quando você sai do nível mental e passa para o nível experimental, eu quero saber a respeito, quero conversar com pessoas a respeito, você salta de 50% de aprendizado e vai para 70%. Agora de 70% você sobe para 80%, que é o próximo nível, quando você pratica. E aqui está um problema sério, a gente quer aprender sem praticar. A gente quer aprender, quer se desenvolver, mas não quer praticar. A gente gosta da teoria, mas não parte para a prática. E quando você pratica algo, ainda que seja pequeno, você leva o teu aprendizado para 80%. E aí sim você está começando a se mover do lugar onde você está. E por último, a base dessa pirâmide se chama ensinar os outros. É nesse momento que você vai para 95% do seu aprendizado. E você chega lá na base da tua pirâmide do aprendizado, dizendo, puxa vida, eu estou começando a aprender algo. Ler, escutar, ver e escutar, conversar, praticar e, por final, ensinar os outros, você passa a aprender muito mais. O seu desenvolvimento passa pelo aprendizado. É muito importante que você desenvolva isso na sua vida. Comece lendo alguma coisa e vá por essa pirâmide até chegar ao ponto de praticar o que você está aprendendo e poder ensinar os outros. É tempo de crescimento. Vamos investir na nossa vida. Deus nos chamou para crescer, multiplicar e dominar.